O capítulo começa quando Azim se encontra na casa de Nezir com vários homens e diz-lhes que esta noite não podem cometer erros porque é uma missão muito importante. Dá-lhes as chaves para que possam entrar sem problemas e lembra-lhes que Bahar e as crianças têm que chegar lá em segurança esta noite ou pagarão as consequências. Os homens aceitam, entram no caminhão e saem da mansão em direção à casa de Bahar. Nezir observa tudo com atenção de sua janela e tem uma lembrança do filho quando ele era criança e depois, quando era um homem feliz, também se lembra do dia em que viu seu cadáver. Nezir suspira e olha para Azim que entra na mansão. Sirin está no carro com sua voltando para casa e pergunta por que ele está tão feliz desde que ligou para ela pela manhã, talvez seja só porque ela o acompanhou ao jantar. Sua sorrindo diz a ele que ele acha que merece saber o que está acontecendo. O velho confessa que esta noite sua querida irmã Bahar e seus filhos serão sequestrados por Nezir, serão levados a qualquer momento. Sirin pergunta por que aquele homem iria querer fazer algo assim. Sua diz que Nezir faz isso para atrair Sarp, que correrá para salvá-los e quando estiver lá Nezir se vingará. Ele diz a Sirin para não se preocupar porque não acha que Bahar e as crianças vão se machucar, mas Sarp vai sofrer muito e o melhor de tudo é que não terá mais que brigar com Bahar por causa de Sarp. Sirin fica assustado ao ouvir isso, mas ela finge sorrir e diz que é um ótimo plano. Sua pega as mãos de Sirin e ela fica pensando. Eles chegam na casa de Sirin, que se despede de sua tentando não fazer barulho. A louca se tranca em seu quarto. Atice está dormindo com os netos e ouve Nizam reclamando durante o sono. Atice toca a testa da neta e percebe que ela está com febre e também começou a passar mal. Ela vai até a sala para acordar Bahar e diz a ele que Nizam está doente e que eles precisam encontrar um remédio para dar a ela. Bahar se levanta e ao verificar sua filha percebe que ela está com febre. Atice procura os remédios, mas percebe que os potes estão vazios e diz que irá perguntar a eles. Bahar acorda Nizam e avisa. Leva-a para a sala com ela. A menina fica dizendo que sente muito frio e Bahar a pega nos braços enquanto diz que vai cuidar dela. Yelis e Seida entram no apartamento de Bahar e dão xarope a Nizam. Atice prepara água com vinagre para molhar um pano e colocá-lo na testa de Nizam. A menina está chorando e Bahar pede que ela tenha paciência, pois ela está cuidando dela assim como sua avó fazia com ela quando ela era criança. Atice sorri ao ouvir Bahar. Yusuf está sentado na cama, muito nervoso. De repente, ele recebe uma ligação de um dos homens de Azim, e Yusuf é quem lhes deu as chaves e o acesso ao prédio. O homem avisa que ele deve sair dali agora mesmo porque eles já estão a caminho. Yusuf nervoso diz que está bem e desliga. O velho pervertido pensa em como sair tão tarde da noite com Arif sem desconfiar. Yusuf deita-se na cama e começa a gritar. Arif se levanta e vai até o quarto do pai, que finge estar com dores e pede que o leve ao hospital. Arif diz que vai buscar o carro e Yusuf o encara. No veículo para onde vão os homens, um deles saca uma arma e a companheira pede que ele aguarde, pois só vão sequestrar 2 crianças e uma mulher. Arif e 2 de seus amigos ajudam Yusuf a entrar no carro e todos vão para o hospital. Por outro lado, embora acorde no meio da noite com dor de cabeça e vá até a cozinha procurar remédios, quando não encontra, bate na porta dos pais e pergunta pela mãe. Enver abre a porta e avisa que Atice está dormindo na casa de Bahar, mas ele ajuda a procurar o remédio. Sirin se lembra do que sua disse a ela sobre o que aconteceria com Bahar esta noite e assustada, ela pergunta ao pai por que sua mãe está lá hoje. Enver diz a ela que Bahar ficou doente e ela a está ajudando. Sirin sai do quarto desesperado e tem um ataque de pânico, pois sua mãe estará no meio do sequestro. Enver sai e Sirin chorando grita com ela porque sua mãe tinha que estar naquele lugar ainda hoje. Na casa de Bahar todos cuidam de Nizam que ainda está muito doente. Seida diz que é melhor ligar para Arif para levá-la ao hospital. Ela liga para ele e diz que Nizam está muito mal e precisa que ele os ajude. Arif diz a ela que está com o pai a caminho do hospital, mas os ajudará assim que retornar. Nesse momento a porta de Bahar toca com força. E eles abre e a Sarp Ken, muito angustiado, diz a Bahar que eles deveriam pegar suas coisas e ir embora agora mesmo. Arif ouve tudo em seu celular e fica surpreso. Ele olha para o pai e percebe tudo. Arif pede ao motorista que volte para casa rapidamente. Bahar diz a Sarp que não vai a lugar nenhum, mas Sarp sussurra em seu ouvido que alguns homens estão vindo buscá-los agora. Bahar fica chocado ao ouvir isso, mas diz a ele que ali está o seu mãe e seus amigos e não os abandonará.
Seida, Atice e Elis deixam claro para Bahar que não são eles que procuram, então ela tem que ir com Sarp. Eles vestiram o casaco de Nizam e Bahar e Sarp ajudaram a vestir Doruk. Os 4 descem as escadas, mas antes de sair veem o caminhão dos criminosos chegar e estacionar. Eles se escondem embaixo da escada do primeiro andar, enquanto os homens entram e batem na porta do apartamento. Eles ouvem quando Atice e Seida perguntam o que querem e os homens dizem que só vieram por causa das crianças e da mãe. Sarp está com uma arma nas mãos e com ela ameaça os criminosos, que estão vigiando a entrada, e também ameaça o motorista do caminhão, então Sarp pede a Bahar que saia com as crianças e entre em seu carro. Arif chega e testemunha tudo, mas não pode fazer nada. Bahar entra no carro de Sarp, que liga o carro e eles saem rapidamente. De repente todos ouvem tiros vindos do apartamento de Bahar, os homens descem e um de seus capangas pergunta quem foi baleado. Os homens respondem a uma mulher e depois vão embora. Arif muito chocado apenas olha para a janela do apartamento de Bahar. Enver está sentado com Sirin e lhe dá o remédio. O homem pede que ela pare de agir como uma menina e de sentir ciúmes, pois Atice sempre irá com Bahar se ela precisar dela. O homem se levanta, diz a Sirin que é melhor ele mente-se novamente e sai do quarto. Enver recebe uma ligação de Arif que lhe conta tudo o que aconteceu. Sirin apavorado entra no quarto e pergunta o que aconteceu. Enver conta que tentaram sequestrar Bahar e as crianças, mas Sarp chegou antes e os levou, então ele irá para lá agora mesmo. Sirin diz que ela o acompanhará, mas Enver com raiva diz que ela seria a última pessoa que qualquer um deles gostaria de ver. Agora ele vai trazer sua mãe de volta. Sirin corre atrás dele implorando para que ele a deixe ir, mas Enver grita não e sai de casa. Sirin entra em pânico e Enver tenta ligar para Arif, mas ele não atende. O homem pega um táxi e vai embora. Sirin tenta ligar para sua e reza para que nada de ruim aconteça com sua mãe. Sua liga de volta para ele depois que Sirin reclama com ele. Ele diz a ela que nada do que ele queria deu certo. Sarp de alguma forma descobriu e levou Bahar e as crianças. Alguém lhe contou. Sirin pergunta se ela está insinuando que foi ela. Sua responde que sim, porque ninguém mais poderia ter feito isso e depois que conseguiram escapar os homens de Nezir assassinaram uma mulher. Apavorado, Sirin pergunta quem era a mulher que morreu porque a mãe dela também estava lá e ela precisa saber. Muito zangado, diz que não tem vontade de fazer isso e desliga a ligação. Sirin, prestes a enlouquecer, liga para sua mãe que não atende. A maluca ondulada começa a gritar e dizer que torce para que Sarp morra, porque é tudo culpa dele. Enver chega de táxi ao bairro de Arif e vê que há ambulâncias, policiais e muitas pessoas cercando o prédio. O homem corre e passa pela barreira da cena do crime. Ele vê Arif que lhe conta o que aconteceu e conta que um deles morreu. Enver vê como eles tiram um corpo em uma bolsa e começa a chorar, pois pensa que é Atice. Enver entra no prédio e vê que Seida e Atice estão descendo as escadas manchadas de sangue, mas ilesos. Atice abraça Enver que descobre que foi Elis quem morreu. Seida corre atrás da ambulância gritando para deixá-la ir com a amiga. Ela se recusa a acreditar no que aconteceu e diz que eles devem acompanhar Elis ou ela vai ficar com raiva. Seida não para de gritar enquanto Arif a abraça e tenta consolá-la. Ele diz que Elis morreu e não vai voltar. Os dois voltam para Atice e Enver e se abraçam nesse momento doloroso. Bahar viaja no banco de trás do carro de Sarp com seus filhos. Nizam não para de chorar e sua mãe, para acalmá-la, diz que foi só uma brincadeira. Sarp diz que é verdade. Doruk diz com raiva que eles não querem mais jogar. Nizam diz que também não entende por que brincavam com armas. Bahar e Sarp contam que era apenas uma brincadeira em que pediram a alguns amigos que fingissem um pouco para que percebessem que usar armas é perigoso. Doruk pergunta a Sarp se aqueles homens são realmente seus amigos. Então ele deveria dizer-lhes para não fazerem piadas como essa novamente porque assustam seus filhos. Doruk também pergunta ao pai se ele tem um melhor amigo e qual é o nome dele. Sarp olha pelo retrovisor e diz que sua única e melhor amiga é sua mãe Bahar. Ela é a melhor amiga que ele já teve na vida. Doruk pergunta se esse é o caso. Então por que ele abandonou? Sarp apenas diz que ele foi forçado a fazer isso. Doruk continua fazendo perguntas, mas Bahar pede para ele parar e então eles conversarão sobre isso. Bahar pede a Sarp que os leve ao médico porque ele não teve tempo de pegar o telefone e não tem como reduzir a febre de Nizam. Sarp avisa que assim que chegarem chamará um médico,
que os levará a um lugar cheio de surpresas e onde ficarão muito felizes. Tem até vestidos lindos para Nizam. A menina sorri ao ouvir e diz que adora os vestidos. Na verdade, o vestido azul que ele deu a Bahar há muito tempo, a mãe dela transformou em um vestido para ela. Sarp se lembra do dia em que deu o vestido a Bahar. Ele conta que deu para ela no aniversário dela. Nizam conta que sua mãe sacrificou seu lindo vestido para fazer um para ela porque eles não tinham dinheiro para comprar outro. Sarp faz uma cara triste e Nizam finalmente conta que sua tia Yelis prometeu comprar um vestido para ela quando lhe pagassem o primeiro salário. Sarp diz a ele que Yelis deve acreditar muito neles. Sirin está desesperada sem saber o que aconteceu com sua mãe. A louca ondulada pega suas coisas e sai de casa. De repente ele vê o carro de Arif chegar, ajuda Seida a sair e ver ajuda sua esposa Tisse. Sirin corre até a mãe e chorando diz que ela estava muito preocupada com ela e saiu para procurá-la. Sirin vê que a Tisse tem sangue no pijama e pergunta se ela está ferida. Enver responde que o sangue não é dela. Enquanto caminham em direção à entrada da casa, Sirin pergunta de quem é o sangue e Enver responde que pertence a Yelis. Sirin, surpreso, pergunta se Yelis está ferido ou hospitalizado. Seida não para de chorar e Arif dá a Sirin a notícia da morte de Yelis. Seida ainda está em estado de choque e negação enquanto chora. A Tisse se aproxima dela e pede para ela ser forte. Ela tem que seguir com sua vida, pois Yelis odiaria vê-lo assim. Ela pede que ela entre em casa para tentar dormir, mas Seida acha que não conseguirá dormir sozinha. A Tisse diz que assim eles ficarão todos juntos e se apoiarão. Ela deve seguir em frente porque tem um filho por quem responder. Para superá-lo, todos encontrarão forças suficientes. De repente, a Tisse desaparece nos braços de Enver e todos a ajudam. Por outro lado, Sarp ainda está no carro com Bahar e os filhos. Liga para Munir e avisa que já está a caminho do endereço que lhe deu. Sarp também diz que precisa que ele faça 2 favores para ele. Primeiro ele precisa de um médico para Nizam e depois gostaria de saber o que aconteceu depois que eles fugiram. Munir está sentado no sofá ao lado de sua, que está ouvindo tudo. Munir avisa Sarp que o médico terá que esperar porque neste momento ninguém vai se mexer. Nezir está muito zangado e eles precisam manter a calma. Munir também conta que em relação à segunda pergunta, um dos vizinhos de Bahar foi baleado e morreu. Sarp fica surpreso e desliga rapidamente a ligação. Bahar pergunta o que ele disse e Sarp diz que lhe disseram que todos estão bem. Bahar se sente aliviado. Munir pergunta a Su o que vão contar a Peril. O velho careca responde que vão contar a ele que Sarp saiu com Bahar e as crianças porque tinham que protegê-los. Munir diz que está bem e se levanta. Sua pede que ele espere e pergunta se foi ele quem contou a Sarp sobre o sequestro. Munir diz que nunca faria isso. Sarp simplesmente ligou para ele quando soube o que iria acontecer e pediu o endereço da casa. Munir diz que acredita que foi Sirin porque ela ouviu falar do sequestro. Su apenas olha para Munir com desconfiança e pede para ele ir embora. Munir vai embora e Sua fica pensando. Por outro lado, Azim está com todos os seus homens e os venda. Ele também amarra suas mãos com uma corda. Depois olha para Nezir e cobre os olhos como os outros homens. Nezir pega uma arma e atira em todos, incluindo Sebat, mas quando chega a vez de Azim, Nezir hesita, abaixa a arma e fecha a janela. Azim remove a venda dos olhos e os dois se encaram. Então Azim percebe que Sebat está morrendo, pega sua arma e atira nele novamente, matando. Sarp chega com a família na nova casa, depois pega Nizam nos braços e ao digitar um código de segurança a porta se abre. Todo mundo entra e vê que é uma casa enorme. Bahar avisa que está muito frio e que as crianças vão congelar. Doruk pergunta ao pai onde estão os brinquedos de que ele lhe falou. Sarp diz-lhe para ir verificar o segundo andar, pois podem estar nos quartos. Bahar e as crianças sobem. Doruk olha para todos os lados, mas não há brinquedos. Sarp coloca lenha para acender a lareira e vai até a cozinha procurar algo para acendê-la. Ao entrar, Sarp percebe que a geladeira está vazia e eles não têm nada para comer ou beber. Ele liga para Munir com raiva e pergunta se ele não havia avisado que iria contratar homens para guardar a entrada, que consertariam as janelas e cuidariam da comida. Sarp, muito zangado, pergunta se foi ele quem organizou o sequestro. Se sim, ele vai descobrir e acabar com isso. Seria melhor se ele contasse agora. De repente o celular de Sarp toca por falta de bateria.
Ele encontra um isqueiro e acende a lareira. Bahar e as crianças descem. Doruk pergunta ao pai por que não há brinquedos e Sarp diz que os trarão amanhã. Bahar pergunta se o médico finalmente virá, mas Sarp responde que não sabe porque seu celular tocou. Bahar avisa a filha que vai procurar uma toalha para colocar na testa e também alguns cobertores. Doruk pergunta à mãe onde eles vão dormir e Bahar diz isso ali mesmo na sala, já que é o lugar mais quente da casa. Doruk diz que depois vai dormir com a irmã para que ela e o pai durmam juntos. Bahar diz que ela vai dormir com Nizam, já que ela está doente e ele pode dormir com Sarp. Doruk abraça alegremente o pai e Nizam diz que também quer dormir com o pai. Sarp pede que não discutam e que seria melhor os três dormirem. Sarp olha para Bahar e diz que se todos dormirem juntos podem se infectar, então por hoje ele vai dormir com Doruk. O menino feliz diz que sempre o quis. Nizam já conhecia o pai, mas nunca o tinha visto ou sentido porque ainda não tinha nascido. Nizam diz que tem razão. Bahar avisa que irá buscar os cobertores e Sarp acrescenta que procurará mais lenha lá fora. Enquanto Bahar pega alguns cobertores, ele não consegue evitar de sentar e chorar. O mesmo vale para Sarp, que tenta recolher a lenha, mas também chora incontrolavelmente. Bahar termina de arrumar os sofás para dormir e coloca as crianças na cama. Doruk diz que não dormirá até que seu pai volte. Bahar vai até a cozinha molhar uma toalha para colocar na testa de Nizam e quando volta para a sala encontra seus filhos já completamente adormecidos. Munir conta a Piril tudo o que aconteceu e avisa que agora eles estão escondidos em casa. Piril pergunta se ele já sabia do sequestro desta noite e por isso disse a Sarp que a casa ainda não estava pronta. Munir diz a ela que sério ele não sabia de nada ou teria ajudado. Piril não acredita. Ela diz que agora estão todos naquela casa. Que noite linda e romântica para eles. Munir pede que ele não se preocupe, pois a casa não tem nem gás e o aquecimento não funciona. Além disso, a menina está doente. Piril pede com raiva que ele não seja tão ingênuo, pois é óbvio que graças a tudo que aconteceu eles estarão juntos novamente. Ela se levanta e sai. Sarp volta com a lenha e ao colocá-la no lugar pergunta a Bahar se Nizam ainda está com febre. Bahar responde perguntando se o médico virá ou não. Sarp responde que não sabe e talvez tenha que sair e procurar um pela manhã. Bahar apenas diz que espera que sua filha não piore. Bahar pede água porque eles não comeram nada a noite toda. Sarp diz que tem algumas garrafas no carro e vai buscá-las. Na casa de Atice todos estão sentados na sala enquanto Seida dorme nas pernas de Atice. Arif pergunta se ele sabe alguma coisa sobre Bahar, mas Atice diz que não e não sabe para onde foram. Ele só espera que eles estejam seguros. Enver diz que na verdade também está muito preocupado, mas não queria dizer nada. Atice pede que ele não fale ou ele acordará Seida, que conta que só está com os olhos fechados porque está se lembrando de Elis. Seida se senta e pergunta se eles acham que sua amiga foi levada ao necrotério porque gostaria de lhe fazer companhia. Atice pede que ela não diga isso. Seida fica um pouco irritada e diz que tudo o que aconteceu foi por causa daquela maluca, que é obcecada por Sarp, só arruína a vida das pessoas e as manipula. Se não fosse por ela tudo continuaria como antes. Arif pede a Seida que não diga essas coisas, pois isso pode incomodar Atice e Enver. Seida pede desculpas a Atice. Arif diz a Enver que eles precisam encontrar Bahar. O velho diz que gostaria de entrar em contato com ela, mas ela não trouxe o celular e o do Sarp está desligado. Seida pergunta se eles acham que os encontraram. Atice se levanta com raiva e abre a porta do quarto de Sirin. Ela exige que sua filha a leve para sua agora. Ele deve saber onde Bahar está. A louca responde que não vai e Atice puxa seu braço tentando forçá-la e Enver tenta impedi-la. Seida diz que deveriam deixar Atice desabafar com ela. Sirin com raiva diz à mãe que ela não pode chegar na casa de sua de madrugada. Eles não vão deixar ninguém entrar e se ela quiser podem ir amanhã cedo. No entanto, ele não tem um bom relacionamento com sua agora e pode não abrir a porta para ele amanhã. Atice diz a ele que isso é apenas mais um truque dele e exige que ele lhe dê seu celular. Sirin dá a ele e fecha a porta de seu quarto. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!